Olá, meus queridos, estou de volta novamente e trago para vocês hoje a continuação da unidade 3, só que agora vamos trabalhar com o tema 4, que fala das principais formas do relevo terrestre. Só lembrando que na última aula eu trabalhei com vocês os agentes internos e externos que podem modelar ou alterar as formas do relevo. E agora nós vamos trabalhar com as formas do relevo. Só lembrando que primeiro ponto, eu tenho que lembrar o que é o relevo. E o relevo nada mais é do que as formas da crosta terrestre. E quando se fala das formas, nós podemos ter planaltos, planícies, depressões, montanhas e etc. E a crosta terrestre ela vai apresentar altitudes e declividades variadas. Ou seja, você pode ter uma alta, uma média, uma baixa altitude compondo a crosta terrestre. Isso daqui também vai fazer com que, dependendo do tipo ou da forma do relevo, você pode ter uma maior ou uma menor ocupação da população na formação ou construção de um novo espaço geográfico. Por exemplo, a maior parte da sociedade ocupa as planícies, as áreas planas, que facilitam a prática da agricultura e facilitam também as construções. Diferente se de repente eles tiverem que ocupar uma região montanhosa, que já traz uma certa dificuldade nesse processo de ocupação e formação dos espaços geográficos. Bom, e primeiramente eu vou trabalhar com vocês com relevo emerso. E o que é o relevo emerso? São aquelas formas que estão presentes acima do nível do mar, tá bom? É a parte continental, ou seja, as terras emersas. E em se tratando das formas do relevo, eu vou trazer para vocês o significado de uma montanha, de planalto, chapada, morros, depressões, planícies e etc., que são as principais formas do relevo que nós vamos ver. Lembrando que agora eu vou te mostrar o relevo emerso, ou seja, aquilo que está acima do nível do mar. E eu te trago para início de conversa os chamados planaltos. E os planaltos são terrenos relativamente elevados e que predominam a erosão. Então, alguns autores chegam a dizer que os planaltos variam entre 200 e 300, ou alguns acima de 300 metros de altitude. Mas vale salientar que a principal definição dos planaltos são terrenos elevados em que predomina a erosão, ou seja, são rochas que vão estar disponíveis ao processo de desgastes, ao processo erosivo, tá bom? Não te esquece, planaltos são terrenos relativamente elevados em que há o predomínio da erosão. Bom, os planaltos se associam diretamente a outras formas do relevo, como chapadas, morros e etc. Então, quando tu olha para um planalto, você pode estar diante de uma chapada. Então, as chapadas geralmente são superfícies horizontais, com mais de 600 metros de altitude e borda escarpada. E o que é essa borda escarpada? É como se você tivesse uma parte horizontal, de repente você tem uma ruptura abrupta, você vai ter uma escarpa. Observa no desenho, aqui no desenho tu consegues perceber, aqui no desenho você consegue perceber uma escarpa. Vejam, é um terreno horizontal com uma borda escarpada. Então isso daqui é uma escarpa. Bom, além da chapada que eu te mostrei há pouco, nós podemos ter os morros. Só lembrando, vou voltar aqui na imagem anterior, você tem aqui uma chapada e vai ter aqui uma borda escarpada, ou seja, essa borda escarpada aqui é como se você tivesse que ter uma continuação, mas você passa a ter uma falha. Essa falha aqui é uma escarpa, tranquilo? Sigamos. Agora nós estamos diante dos morros. E o que são morros? São montes arredondados com amplitude de relevo entre 100 e 200 metros. Então observa que as chapadas são superfícies horizontais, com mais de 600 metros de altitude e a borda escarpada. Já os morros são arredondados, com amplitude que varia entre 100 e 200 metros de altitude. Tranquilo? Bom, então depois nós podemos ter as depressões. E o que são depressões? São áreas com altitude inferior ao seu entorno. Digamos que bem aqui
a altitude seja 200 metros. Se aqui eu tenho uma altitude inferior, eu estou diante de uma depressão, tá bom? Então não te esquece, depressões são áreas com a altitude inferior ao seu entorno, tranquilo? E as depressões podem ser de dois tipos. Nós temos a depressão relativa, que é aquela que está localizada acima do nível do mar, tranquilo? Lembrando que são áreas com altitude inferior ao seu entorno, mas quando ela apresenta uma altitude acima do nível do mar, você está diante de uma depressão relativa. E temos a depressão absoluta, que é aquela depressão que apresenta uma altitude abaixo do nível do mar, tá bom? Então, para ficar bem claro para vocês, primeiro, o que é uma depressão? São áreas com altitude inferior ao seu entorno. E ela pode ser de dois tipos. Relativa, quando ela tem uma altitude superior ao nível do mar. E absoluta, quando ela tem uma altitude abaixo do nível do mar. É só tu lembrares, absoluta abaixo do nível do mar. E relativa você já sabe que é acima do nível do mar. Então observe que na imagem nós temos a presença de uma depressão. Eu tenho altitudes superiores à área presente na depressão, tranquilo? Então observe que aqui eu tenho uma altitude e aqui eu vou ter uma altitude inferior. Como eu te disse, as depressões apresentam uma altitude inferior ao seu entorno. Então observa que aqui eu tenho uma maior, aqui eu também tenho uma maior altitude e aqui eu vou ter uma menor altitude. Lembrando que ela pode ser absoluta quando está abaixo do nível do mar e relativa quando está acima do nível do mar. Tranquilo? Sigamos. Bom, e por fim nós vamos ter as chamadas planícies, tá bom? E o que são planícies? São extensões de terreno pouco acidentada e nela predomina a sedimentação. As planícies são extensas áreas planas, tá bom? Planícies são extensas áreas planas, pouco acidentadas. E olha só, nas planícies predomina a sedimentação. Se tu lembrares, nos planaltos predomina a erosão. Então, nos planaltos você tem um desgaste e esses sedimentos vão se formar ou se sedimentar nas planícies, tá bom? Então, não te esquece, caramba, quase não sai. Não te esquece, planícies são terrenos pouco acidentados e predominam a sedimentação. Tranquilo? Observe aqui o exemplo de uma planície. Observe que há uma extensa área plana e pouco acidentada. Aqui na Amazônia nós temos o predomínio de planícies, ou as chamadas terras baixas. Tranquilo? Bom, aqui eu trago uma ilustração mostrando as principais formas que nós trabalhamos hoje. Vou citar aqui a montanha. Observe que a montanha tem uma altitude maior do que qualquer outra parte aqui. Temos uma serra, temos os planaltos, temos as depressões e temos as planícies. Tranquilo? Espero que todo mundo tenha compreendido. Se eventualmente você tiver alguma dúvida, mande essa dúvida até a mim. A partir da semana que vem a gente vai estar equacionando toda e qualquer dúvida. E, por fim, nós temos o chamado relevo submerso. Lembrando que no primeiro momento nós trabalhamos com relevo emerso, tá bom? O relevo continental. E agora nós vamos trabalhar com o relevo submarino ou o relevo submerso, tá bom? Então, o relevo submerso é encontrado abaixo do nível do mar, tá bom? E o principal é a margem continental. E o que é essa margem continental? É o limite entre a crosta terrestre e a crosta oceânica. Quando você vai a uma praia, você está diante de uma margem continental. Você vai ter a parte de areia, que é a parte continental, e quando você adentra ao mar, você está diante da parte oceânica. Então, essa parte que você toma banho é chamada de margem continental. Tranquilo? Ou plataforma continental também. Então, observe aqui na ilustração que você vai ter o continente, bem aqui você tem ainda o continente, bem aqui você tem a margem ou a plataforma continental. Você vai ter a talude continental, que observe que é como se você tivesse
um declive bem acentuado. Depois da plataforma continental, você vai ter o que? A talude continental, que é o que vai garantir a maior profundidade do oceano. Você pode ter uma cordilheira, ou seja, um conjunto de montanhas no fundo de um oceano, que se forma também com o movimento das placas tectônicas. Você pode ter um monte marinho, você tem a margem da placa continental. Tranquilo? E para finalizar essa aula, eu deixo com vocês a atividade da página 88 e você vai resolver as questões de 1 até 5, tá bom? Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Valeu!